Eles não eram soldados comuns, não vestiam medalhas, não pediam ordens. Eram furacões de carne e aço, sozinhos, capazes de destruir exércitos inteiros. Não matavam por ódio, matavam por estratégia. E o que você vai descobrir hoje pode mudar a forma como enxerga a guerra, o poder e até a sua própria vida. Atenção, este vídeo não é para os fracos. Eles existiram, de carne, osso e instinto, mas pareciam saídos de um pesadelo esculpido a marteladas em aço. Homens que não seguiam manuais, não pediam reforços e não hesitavam. Suas táticas atravessaram séculos, inspiraram livros, filmes e medos. Mas o que poucos sabem é como pensavam, o que enxergavam, o que os movia. Este vídeo não vai glorificá-los, vai expor seus métodos. E talvez, no reflexo de suas ações, você enxergue partes de si mesmo que não gostaria de admitir. Agora que a forja está acesa, é hora de olhar nos olhos do inimigo. E o primeiro deles jamais foi visto. Mas antes, se você acredita que esse tipo de conteúdo merece alcançar mais pessoas, considere se inscrever e deixar um like. Isso fortalece a forja, nos ajuda a crescer e mostra que ainda há espaço para histórias que vão além do superficial. Simo Häyhä, o fantasma da floresta. 505 mortes, 0 vezes detectado. Simo Häyhä, o fantasma da floresta. Em plena Segunda Guerra, ele eliminava soldados soviéticos sem mira óptica, mascando neve para esconder sua respiração. Em menos 40 graus Celsius, sua filosofia era simples. Cada tiro deve valer uma vida, a sua ou a deles. Não era sobre matar, era sobre desaparecer, enquanto o inimigo se desesperava. Häyhä não era um gigante, media pouco mais de 1,60 m. Mas ali, sob o manto branco das florestas finlandesas, era como um deus invisível da morte. Seu rifle era um Mosin Nagant comum, sem luneta, porque a lente poderia refletir o sol e denunciá-lo, e porque ele não precisava disso. Era treinado para calcular distância, vento e tempo, com os próprios olhos. Enquanto outros tremiam, ele respirava fundo e atirava, com a frieza de quem sabia. Errar uma vez poderia ser seu fim. Os soviéticos o chamavam de Belaya Smert, a morte branca. Quando seus companheiros encontravam corpos russos no campo, sabiam que era ele. Um único disparo, precisão cirúrgica, nada mais. Ele se escondia por horas sob a neve, às vezes enterrado até o peito. Imóvel, esperando, vigiando. Um predador silencioso em um mundo onde o menor ruído podia ser um convite à morte. Em 1940, durante a Guerra de Inverno, Simo foi atingido por um tiro no rosto. Quase morreu. Perdeu parte da mandíbula. Ficou dias em coma, mas sobreviveu. E ao acordar soube, sua contagem de baixas era de 505 confirmações, fora os feridos. Perguntaram a ele como conseguiu. Sua resposta? Treinamento, paciência e fé. Häyhä nunca se gabou, nunca escreveu um livro, nunca buscou glória. Preferia o silêncio da floresta às medalhas. E talvez por isso tenha se tornado uma lenda viva. A personificação da morte que não grita, apenas observa, espera e executa. Subutai, o demônio mongol. Enquanto reis europeus disputavam pedras, Subutai redesenhava mapas. Coordenou invasões em 3 continentes ao mesmo tempo, sem rádios, sem satélites, só disciplina. Usava fumaça de ervas para sufocar cidades e presenteava inimigos com prisioneiros infectados com peste. Para ele, guerra era cálculo. Venço quando meu inimigo já perdeu, antes do primeiro golpe. Subutai era o braço invisível por trás das conquistas de Gengis Khan. Mas, diferente do estereótipo do guerreiro sanguinário, Subutai era metódico, quase científico. Seu talento estava em antecipar o medo. Enquanto os inimigos preparavam suas defesas, ele já tinha mapeado o desespero.
Mandava tropas por 3 direções ao mesmo tempo, dava ordens com dias de antecedência e manipulava o campo de batalha como um jogo de cercos e previsões. Na invasão da Europa Oriental, Subutai executou uma das maiores estratégias de engano da história. Dividiu seu exército, fingiu recuar e atraiu os exércitos húngaros e poloneses para emboscadas coordenadas a centenas de quilômetros de distância. No mesmo dia, sincronização mortal. Resultado, o coração da Europa caiu de joelhos antes de entender o que havia acontecido. Subutai mostrava que força não vence lógica, que gritos não vencem silêncio e que, às vezes, o inimigo mais perigoso é aquele que você ainda não viu. Ele dizia: a guerra é como o vento. Quem tenta segurá-la, quebra. Quem a canaliza, vence. Em seu auge, Subutai havia conquistado mais de 5.000 cidades e vilarejos, com um corpo de generais que seguiam ordens como máquinas. Mas o motor por trás da máquina era ele, um homem de poucas palavras, muitos mapas e nenhuma piedade. A Europa sobreviveu à peste. Sobreviveu às cruzadas, mas por pouco não foi apagada pelo vento invisível de Subutai. Vlad Tepes, o Drácula real. Vlad III nasceu entre cruzes, guerras e traições. Desde pequeno, foi jogado como refém político nas mãos dos turcos otomanos. Mas ao invés de quebrar, ele aprendeu a língua do inimigo, leu seus códigos e voltou para sua terra com algo muito mais letal que uma espada. Uma mente fria. Conhecido como Vlad, o Empalador, ele não comandava exércitos. Comandava o medo. Em vez de vencer batalhas no campo, vencia antes da primeira flecha ser lançada. Em uma das campanhas mais brutais da história, empalou mais de 20.000 inimigos nos arredores da cidade de Târgoviște. Um mar de corpos espetados em estacas, formando um verdadeiro jardim da morte. Quando os soldados otomanos chegaram e viram aquela cena, congelaram. O que viram ali não foi um exército, foi um aviso do inferno. Recusaram o combate, bateram em retirada. E Vlad venceu, sem levantar sua espada. Mas o horror não era um acidente, era cálculo. Vlad usava o empalamento como uma linguagem, um código cruel para dizer: aqui quem manda sou eu. Os métodos eram detalhados, as estacas eram afiadas de forma a prolongar a dor, o sofrimento. As vítimas eram posicionadas em altura e distância, pensadas para que os sobreviventes enxergassem o destino que os aguardava. Não era só morte, era o espetáculo da morte, como ferramenta de controle psicológico e político. E não era só para os inimigos. Vlad aplicava a mesma frieza com os próprios súditos. Certa vez, convidou dezenas de nobres a um banquete. Durante o jantar, acusou-os de traição e os empalou. Ali mesmo, à mesa. Para ele, lealdade não era negociável, era absoluta. Disse: prefiro governar sobre uma terra despovoada do que sobre um povo que me trai. Chamado de monstro por muitos, reverenciado por outros, Vlad mostrou que a mente pode ser mais cruel que a lâmina. E que, às vezes, para proteger seu povo, é preciso se tornar aquilo que todos temem. O terror não era um excesso, era sua arma. Uma arma afiada pelo trauma, moldada pelo medo e empunhada com precisão calculada. Toda Seigen, o ceifador de samurais. O ceifador de samurais, medindo apenas 1,50, empunhava uma espada de 2 metros. Matou 64 guerreiros em duelos. Seu treinamento? Cortar gotas de chuva no ar. Dizia: a perfeição é tirar tudo o que é desnecessário, inclusive a vida do seu inimigo. Muitos acreditam que Saigen teria derrotado Miyamoto Musashi em combate, mas nunca se encontraram. 2 gigantes em suas artes. Toda Saigen não lutava pela glória, lutava pela precisão. Sua espada não era apenas uma extensão do corpo, era a continuação do seu silêncio. Ele treinava sozinho, por horas, dias, semanas, buscando não o golpe mais forte, mas o mais inevitável. Dizem que praticava com folhas lançadas ao vento. Outras vezes, usava fios de seda pendurados, tentando cortá-los no ar sem tocá-los antes com o
vento do movimento. Para ele, vencer um duelo era um detalhe. O verdadeiro combate era com o próprio erro. Em seu dojo, não havia gritos. Havia respiração, passos controlados. Um ambiente onde o som do atrito entre o pé e o tatame era mais alto que qualquer palavra. Seus alunos relatavam que bastava um olhar para corrigir uma falha. E uma falha poderia ser o fim. Seigen acreditava que o combate era vencido muito antes da lâmina sair da bainha. Vencia quem já havia morrido 1000 vezes no treino, para não morrer uma vez na realidade. Era temido não por crueldade, mas por perfeição. Sabiam que ao enfrentá-lo, não haveria espaço para improviso, para hesitação, para erro. Ele dizia: quem corta a chuva não precisa cortar o inimigo. Era um mestre do vazio, da economia do movimento, da letalidade sem raiva. E talvez por isso seja até hoje uma sombra que assusta até os maiores nomes do Kenjutsu. Mad Mike Hoare, o rei da guerra moderna. O rei da guerra moderna. Nos anos 60, Mike Hoare liderou um exército de mercenários, roubou um país na África e fugiu vestido de padre. Para ele, guerra era negócio. Seu lema: destruição é produto. E cada vitória, uma negociação. Hoje, corporações usam táticas semelhantes, vencer sem sujar as mãos. Nascido na Índia Britânica, educado na Inglaterra e moldado pela Segunda Guerra Mundial, Mike Hoare era um homem que trocou as trincheiras da honra pelas trincheiras do lucro. Em plena Guerra Fria, percebeu que o mundo não era dividido entre mocinhos e vilões, mas entre os que sabiam agir e os que hesitavam. Em meio ao caos político da África pós-colonial, ele encontrou o palco ideal para sua peça: golpes, revoluções, traições. E ele sempre no centro, sorrindo sob os óculos escuros. Hoare ficou famoso por comandar os 5 Comando, um exército privado de homens pagos para vencer. Não importava o lado, a bandeira ou o motivo, apenas a missão. Eles marchavam por dinheiro, mas lutavam com disciplina. Em 1964, Hoare entrou no Congo com pouco mais de 300 homens e virou o jogo contra milhares de rebeldes. Sua arma mais poderosa, a moral. Não havia dúvida, medo ou debate, apenas ordens, cumpridas e executadas. Seu disfarce de padre ao escapar de uma tentativa de golpe fracassado não foi um ato de desespero, foi teatral, calculado. Mike entendia que imagem é tudo e que às vezes uma batina convence mais que uma farda. Para ele, vencer não era sobre matar, era sobre não ser impedido, sobre passar por portas que outros sequer viam, sobre jogar xadrez num campo de batalha em que os outros ainda tentavam entender as regras. Mike Hoare era um operador, um estrategista com senso de humor negro, amor por disciplina e desprezo por sentimentalismo. Um homem que provou que, em um mundo onde todos jogam, quem dita as regras é rei. Se esse vídeo te impactou de alguma forma, se você valoriza o trabalho que estamos construindo aqui, não apenas assista, nos ajude a manter essa forja acesa. Inscreva-se agora, deixe seu like e compartilhe com quem precisa despertar. Agora eu quero saber, qual desses homens foi o mais genial na sua brutalidade? Comente abaixo. Sniper, se você acredita que precisão vence a força bruta. Demônio, se a estratégia suja é a verdadeira arte da guerra. Drácula, se o terror psicológico é a arma mais eficiente. Nenhum, se você acha que nada justifica a crueldade. E se quiser um vídeo ainda mais polêmico, os 3 piores torturadores da história, já deixa seus comentários. A forja está acesa. Queime o medo, forge o seu nome.